Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios o fisioterapeuta Paulo Risso. Paulo Risso, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Atende. Obrigado. Paulo, está sendo comemorado dia 28, um dia de prevenção sobre a LER. Primeiramente, queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é LER. A LER, o dia 28, só ressaltando, é o Dia Internacional do Combate à LER e à DORT. A LER é a lesão por esforço repetitivo e a DORT é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma LER sem estar relacionado ao trabalho. Por exemplo, a pessoa gosta de praticar um esporte, vamos supor 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, um tênis. Ele pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, mas que não está relacionado ao trabalho dela. É um esporte que ela pratica, um lazer dela. Já a DORT não, é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então é aquela atividade que ela executa no seu trabalho que vem a levar uma queixa de dor. O que tem mais, LER ou DORT? Na verdade, é só uma questão de nomenclatura, porque toda DORT é uma LER, mas nem toda LER é uma DORT, só por esse fato que eu disse se é uma doença do lazer ou do trabalho. São, vamos dizer assim, as comumente chamadas tendinites, tenossinovites, as bursites, que causam dor, desconforto. A pessoa acaba não conseguindo mais executar suas tarefas até do dia a dia, como escovar o dente, pentear o cabelo. Isso vai incomodando a pessoa, vai incapacitando, Seria isso. Esse problema só acontece quando você faz assim, não vou dizer esforço, mas assim, a mesma atividade várias vezes? Isso. Pode ser também um esforço excessivo, Uma força excessiva que a pessoa faz, mas não necessariamente tem que estar relacionado com força. A pessoa que executa sempre o mesmo movimento, por exemplo, um dentista que está sempre virando para o mesmo lado para cuidar do paciente, certamente ele vai desenvolver uma dor na coluna, que também está relacionado, está dentro das LER, das DORTs. Uma pessoa que digita muito, que trabalha muito no computador, pode ser que ela desenvolva também uma LER ou uma DORT. Hoje o teclado do computador, a pessoa fica conversando, fica digitando, é o grande vilão? O vilão é a questão do tempo que a pessoa fica, o excesso. O importante seria que a cada 50 minutos que a pessoa estivesse exercendo a sua atividade, vamos dar outro exemplo, uma costureira, Ela fica sentada, costurando, repetindo sempre o mesmo movimento, a cada 50 minutos que ela ficasse ali, ou, voltando ao outro exemplo do computador, a pessoa parasse uns 10 minutinhos, fizesse uns alongamentos, desse uma caminhada, trocasse a sua atividade por alguma outra coisa. No caso do computador, ela fica muito de frente para o monitor, vai numa janela, olha para o horizonte, isso também descansa a pessoa, relaxa um pouco. Depois ela volta, fica mais 50 minutos, descansa mais 10. Seria o ideal. Que quase ninguém segue. Ninguém segue. É muito comum acontecer em fábricas aquela exigência da produção. E é também onde as pessoas, os funcionários, ganham por produção. Então, é dos dois lados, tanto do empresário quanto do funcionário. O empresário que quer produtividade, o funcionário que quer ganhar mais e acabam excedendo o tempo, acabam se esforçando demais, repetindo demais o mesmo movimento e certamente vai terminar numa LER ou numa DORT. Funcionário, antes de começar uma atividade, ele fazia alongar a mão, os dedos, isso ajuda? Ajuda muito. O ideal seria a pessoa, o funcionário de uma empresa, ou mesmo se a pessoa trabalha, é um autônomo, que ela fizesse uma ginástica laboral. Coisa simples, ela fizesse alguns alongamentos, que alongue todo o seu corpo. Tem vários tipos de ginástica laboral, tem a ginástica laboral recreativa, tem aquela compensatória, tem de relaxamento. Hoje em dia é muito comum as empresas introduzirem a ginástica laboral como uma rotina
dentro do dia a dia da trabalho. empresa. Exatamente. Então o funcionário já chega, já faz uma ginástica laboral, à tarde ela faz uma outra compensatória, antes de ir para casa ela faz o relaxamento. O problema disso é que muitas vezes os empresários, e como eu falei também, o funcionário também que quer a produção dele, quer ganhar mais, acreditam que isso vai reduzir a produtividade e acabam não incluindo, não colocando a ginástica laboral na empresa, né? Mas estudos já demonstraram que a ginástica laboral, pelo contrário, ela aumenta a produtividade da empresa. Uma coisa muito utilizada pelos jovens é o tal do celular. E hoje é muito fácil você mandar mensagem, o custo, existem diversas promoções e operadoras, às vezes você paga aí, vamos dizer assim, mixarias para trocar mensagem durante todo o dia. E isso também é um vilão hoje, né? Acontece muito isso daí. Tem um estudo, inclusive, que foi feito em 2000 no Canadá, com universitários que usam o celular para mandar SMS, né? E 84% deles tinham lesão do extensor do polegar. Então, a gente tem que pensar muito. Às vezes a pessoa quer mandar mensagem, ou somente adolescente, né, gosta muito de mandar mensagem. Tem que ver se realmente precisa mandar mensagem naquela hora, se pode chegar em casa, depois no teclado normal, responder. Se for possível, em vez de mandar mensagem, telefonar, que não vai estar usando o polegar. Então, 84% desses universitários tinham esse problema, de uma tendinite do extensor do polegar. Existe um tratamento, existe uma medicação, ou a pessoa tem que conviver com isso o resto da vida? Não. Isso aí, se a pessoa se tratar logo no início, o início que ela vai sentir? Ela vai ter uma dor generalizada, que ela não consegue definir direito onde e uma dor leve. E se ela conseguir, no início, quando ela perceber isso, ela já procurar um tratamento, ela cura. O problema é que muitas vezes a pessoa não vai atrás. Pelos motivos que nós já falamos aqui, ou outros que tem, a pessoa acaba não indo atrás, acha que vai melhorar, toma um remedinho, uma coisa e vai levando. O problema é quando se torna crônico, porque quando entra nessa fase de cronicidade, então daí já tem uma lesão, um processo degenerativo dos tecidos, dos tendões, dos vasos sanguíneos, dos nervos, então daí é irreversível. Mas o tratamento, seja em que fase for, é um tratamento interdisciplinar. Tem que ter um médico, tem que ter o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, um psicólogo e um psiquiatra. Porque, tudo isso? Não, o psicólogo e o psiquiatra talvez entraria numa fase mais tardia, mas o médico e o fisioterapeuta tem que caminhar junto. Eu estou dizendo do psiquiatra e do psicólogo porque muitas vezes a pessoa ela não consegue resolver o seu problema e cai numa depressão. Então daí tem que entrar esses profissionais aí com medicação e com terapia também. E no dia 28 tem uma programação especial que vocês estão desenvolvendo aqui na cidade de Andradas. Isso, no dia 28 na Câmara Nova, né, que é lá na saída para Poços de Caldas, vai ser realizada uma palestra sobre esse tema, onde serão abordados a prevenção, as causas, o que pode ser feito. E é uma palestra que é extensiva não só aos empresários, aos supervisores, mas também aos funcionários e todos aqueles que desejarem, que quiserem participar. Eu acharia interessante que fossem, né? Dia 18, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Tá certo, Paulo. O convite fica a toda a população que está participando. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Conversamos hoje no TV Atende com o fisioterapeuta Paulo Risso.